Fala, meus amigos, estamos começando aqui um vídeo especial para esse domingo de carnaval e a gente vai falar sobre uma frase curiosa que saiu ontem da boca da Bia Kicis, que é uma dessas deputadas bolsonaristas que continuam lá no Congresso, né? E que a gente vai ter que aturar aí por 4 anos, né? E aí a Bia Kicis, ela disse exatamente o seguinte, vou logo direto aqui na fala dela, e aí a gente depois vai fazer uma reflexão sobre alguns pontos dessa questão, né? E, enfim, fazer uma reflexão também sobre a questão das fake news, que é o que ela diz, o tema do que ela fala, e passar alguns livros aqui, alguns temas adjuntos, tá? Então, a Bia Kicis disse exatamente o seguinte, que as fake news são verdades inconvenientes. Ela disse que as fake news são verdades inconvenientes. E aí é uma questão muito curiosa isso, porque vem da boca de alguém de extrema direita, né? E alguém assumidamente extrema direita, né? E isso, na verdade, denota alguns aspectos do nosso mundo recente aí, né? Do que a gente tem vivido nas últimas décadas, especialmente na última década no Brasil, que é essa ascensão de uma direita neoliberal e conservadora com não é nem um viés, mas é com uma autoimagem revolucionária, né? Essa direita conservadora que ascendeu no Brasil nos últimos anos, que evidentemente tem um traço ali neoliberal também, ela se identifica, né, pessoalmente, a autoimagem dela é uma autoimagem revolucionária, né? E isso é muito curioso, é muito anacrônico, né? E a gente vai tentar entender aqui um pouquinho o porquê que isso acontece, né? O fato é o seguinte, as fake news são um problema aí recente, né, ligado a essa ascensão do bolsonarismo e da extrema-direita no mundo, Trump, enfim, e tudo mais. Não é um tema exatamente novo, porque, né, essa disseminação de mentiras, enfim, de armações e tal, isso existe desde sempre, né? Mas esse formato de redes sociais, esse formato de bolhas, né, especialmente de bolhas do WhatsApp, né, que é uma rede fechada ali, né? Esse é um formato que funciona, né, aos milhões ali, né, compartilhando. Isso é mais recente, né? E são mentiras escancaradas. Esse talvez seja o grande traço desse fenômeno das fake news, porque as mentiras veiculadas por veículos de imprensa, né, por meios de comunicação de massa, também sempre existiu. Não é uma novidade, né? E a novidade que aparece é esse fenômeno da mentira escancarada e tomada como verdade pelos adeptos, né? Já foi mais difícil enganar as pessoas, hoje parece que está bem mais fácil, né? E é interessante a gente ir pensando no porquê. Já falei várias vezes esse livro aqui, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa, da Lúcia Santaella, tá? Que ela fala sobre as fake news e sobre esse conceito de pós-verdade, tá? Para ajudar a gente aqui nesse vídeo, tem uma definição de fake news na página 36, que ela cita um autor chamado Frias Filho. E o Frias Filho define fake news da seguinte forma, ele diz que é toda informação que, sendo de modo comprovável falsa, seja capaz de prejudicar terceiros, isso é importante, e tenha sido forjada e ou posta em circulação por negligência ou má-fé, neste caso com vistas ao lucro fácil ou à manipulação política. Então é interessante porque quando ele diz que sendo falsa, é capaz de prejudicar terceiros, né, ele está fazendo uma definição interessante, porque a mentira, a falsidade ou a ilusão, né, o próprio auto-engano, a gente falou da fantasia aqui, né, em um dos vídeos passados, que também é um outro tipo aí de sutileza diferente nesse enredo todo, que não é mentira, não tem nada a ver com mentira, mas existem as ilusões, existem, né? Todas essas coisas podem, de repente, funcionar ali na vida privada de alguém de maneira até positiva, mesmo que seja mentira, né? Enfim, o sujeito tem uma autoimagem ali, né, diferente daquela que outra pessoa vai ter dele, mas isso ajuda ele a viver bem. De repente o cara, sei lá,
né, vamos pensar que o cara é judeu, nasceu lá, filho de judeus, mas ele se vê muçulmano, então ele prefere, né, funcionar de outra forma, ou ele tem a pele negra, mas prefere dizer que é branco. Seja feliz, né? Na vida privada essas coisas são muito, ou vice-versa, né? O cara é branco, deseja dizer que é negro. Todas essas coisas na vida privada são, né, muito particulares, né? Agora, quando começa a prejudicar terceiros, aí é que vira um problema realmente a ser discutido de maneira mais ampla, né? Quando deixa de ser mera fofoca, né, mera picuinha pessoal e vira realmente um tema mais amplo, aí a gente tem que debater. E as fake news que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos, elas funcionam nesse âmbito, né, de prejudicar pessoas, de atacar ali a reputação de pessoas no âmbito público, e tudo isso é muito problemático e muito reprovável, né? E aí existem outros livros sobre isso também, né? Vale dizer aqui, vale citar, né, esse livro aqui do Matthew D'Ancona, né? Pós-Verdade, tá? E a Nova Guerra contra os Fatos em Tempos de Fake News, também vale. Esse aqui eu não li ainda, né? Mas está aqui na lista dos próximos livros a serem lidos, tá? E é então uma questão importante. E aí a gente volta a essa fala da Bia Kicis, né? Porque ela está, na verdade, ali classificando as fake news como verdades inconvenientes, né? E aí é interessante tentar entender por quê, né, que os bolsonaristas realmente se acham detentores de um viés revolucionário. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa ideia de uma verdade inconveniente, ela parte da construção simbólica da ideia de que eles não estão no poder. Eles realmente acham que eles estão fora do sistema, eles são antissistema, já fiz vídeo sobre isso também aqui, né? Eles são totalmente contra o sistema e, na medida em que eles são contra o sistema, essa produção das fake news, que é uma produção majoritariamente bolsonarista, ela atuaria, então, no sentido de confrontar esse sistema de maneira revolucionária, né? O que fica, quando a gente olha de verdade para o que é o bolsonarismo, isso fica completamente anacrônico, porque, primeiro, eles são conservadores. Então, se eles são conservadores, como é que eles são revolucionários? Né? Não faz sentido. Como é que você quer conservar, você não quer, né, mudar, né? Por isso que eles falam em família tradicional, por isso que eles falam em Deus, por isso que eles falam, né, num patriotismo muito tosco, né? E, além disso, eles são também neoliberais, o que não é uma novidade, isso não é revolucionário de maneira nenhuma, porque isso já acontece como um projeto aí, imperialista e hegemônico dos Estados Unidos para os países da América Latina há décadas, né? Não é novidade, isso já aconteceu em outras épocas, Plano Marshall, enfim, e outras coisas mais que foram né, que não era exatamente neoliberal, mas já era uma espécie de, né, vamos dizer assim, de ninho disso, né? E aí Margaret Thatcher, né, enfim, Inglaterra e Estados Unidos ali conectados para poder sustentar esse discurso para cá, ao mesmo tempo em que eles lá sustentam desde sempre um Estado forte, um Estado atuante, né, um Estado que protege a economia local, e ficam vendendo para a gente que a gente tem que, né, ter Estado mínimo, que ninguém pode, né, que o governo não pode se meter na economia, e uma série de coisas, né? E aí o Bolsonaro se conecta com o Paulo Guedes, né, que é um dono de banco, com dinheiro em paraíso fiscal, neoliberal, que estudou em Chicago, e eles se acham antissistema, né? E a gente já fez aqui vídeo falando sobre isso também, que eles tinham que, obviamente, eleger um inimigo, e elegeram um inimigo à esquerda, o comunismo, que também não é novidade, já se faz isso desde o fascismo europeu, né? Mas o fato é que essa posição que a Bia Kicis, né, denota nitidamente na fala dela, é uma posição completamente anacrônica. Só que isso engana muita gente, né? Porque o fato é o seguinte, isso gera um confronto, né? Então, ainda que não seja revolucionário do ponto de vista mais amplo, como gera um confronto, você tem ali uma guerra de narrativas e de projetos, ou de um projeto de um lado e uma falta de projeto do outro, né? Mas é uma guerra.
isso parece para as pessoas que têm algum tipo de viés evolucionário, né? Na verdade, e aí entra aqui a minha reflexão, né? Porque isso, no fundo, esse anacronismo, né? Isso reflete muito uma lógica que o Peter Sloterdijk desenha nesse livrão aqui, que é o Crítica da Razão Cínica, tá? Crítica da Razão Cínica, essa capa fantástica aqui, da editora Estação Liberdade. E aí tem um trecho aqui dele que eu vou ler para vocês, para tentar conectar com a fala da Bia Kicis. O Peter Sloterdijk diz o seguinte, né? No espaço amplo do saber cínico, que é esse saber contemporâneo, que é antes de dizer, o que seria o cinismo para o Sloterdijk, né? Em resumo do resumo do resumo. É esse momento em que as grandes ideologias teriam falido, né? E aí todo mundo entra numa lógica meio de e não tem nenhum tipo de ideal a longo prazo, né? Faz sentido, então vamos começar a viver o dia a dia aqui, o imediato, e que se dane o resto, né? Obviamente que tem uma série de outros detalhes, mas basicamente é isso, né? E aí você fica cínico, porque você descobriu que isso não faz sentido, entendeu? Isso é tudo conversa enfiada, né? Essa posição ela tem um mérito, porque ela elimina um certo dogmatismo, né? Um certo fanatismo tosco ali da pessoa, mas tem um lado perigoso, porque gera uma espécie de, enfim, de escapismo, né? Porque no fundo as utopias locais e a dialética do mundo continua. E aí o Sloterdijk diz o seguinte, então, ele diz, na página 32, no espaço amplo do saber cínico, os extremos se defrontam, né? No espaço amplo do saber cínico, os extremos se defrontam. E aí, obviamente, que a gente tem nitidamente na fala da Bia Kicis um extremo se defrontando, né? O conservador posando de revolucionário, né? Que é coisa mais cínica que isso? Isso é um cinismo puro, porque ela inclusive classifica as fake news como verdades inconvenientes. Fake news é mentira, né? Mas ela diz que é verdade inconveniente, né? E aí a gente tem que pensar no que é verdade, no que é mentira, porque isso também é uma discussão muito ampla, né? Basicamente, eu trabalho com a seguinte ideia, de que não existem verdades absolutas, mas existem mentiras, né? Por que não existem verdades absolutas? Porque existem sempre pontos de vista que você pode lançar sobre uma questão, ângulos, perspectivas, né? Recheadas muitas vezes de um repertório pessoal de cada um. Então, quer dizer, tudo isso vai construindo uma versão ali que é diferente de outra, que é diferente de outra. Tem um filme muito interessante chamado Ponto de Vista, com a Sigourney Weaver e o Forest Whitaker, que eu já falei dele aqui em outros vídeos e que mostra muito bem isso, né? É um presidente dos Estados Unidos fazendo um discurso em Salamanca, na Espanha, e ele sofre um atentado. E aí o filme é o conjunto de versões de várias pessoas que estão na praça e que participam de maneira direta ou indireta do atentado e que tem cada um ali um viés, né? No final o filme faz uma síntese para poder fechar a narrativa e tal, mas é interessante você ver como cada um tem uma visão diferente do mesmo evento, né? Que acaba não sendo o mesmo evento. Então, verdade absoluta não existe, né? Mas existem mentiras e as fake news estão aí para mostrar isso, tá? E é difícil, né, lidar com esse conceito de verdade, porque todas as palavras que caracterizam, né, a palavra verdade, o sentido da palavra verdade, estão conectadas a uma ideia de um plano segundo, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, né, inclusive com o Nicola Baiano, que é um dicionário de filosofia que eu tenho, e você vê que tem basicamente 5 sentidos para a palavra verdade. Correspondência entre duas coisas, revelação de algo por outro algo, né? Conformidade a uma regra, então, portanto, a verdade é uma conformidade a outra coisa, né? Coerência, que também, né? Coerência exige ali uma relação entre duas coisas, e utilidade, né? Quer dizer, é útil para algo, né? E não para outro algo. Então, enfim,
a palavra verdade está sempre ligada a uma ideia de relação. E é isso que transforma ela numa palavra difícil, né? De ser definida como algo ali inquestionável, né? E isso vai ser sempre assim, né? O fato é que talvez seja mais interessante definir o que é mentira do que o que é verdade, né? Então, por quê? Porque o que é verdade vai ser verdade para aquela pessoa até que alguém consiga provar para ela o contrário, ou não, né? Mas a mentira, ela tem um caráter de justamente definir essa consequência para terceiros, da qual o Frias Filho fala quando ele define a fake news, né? Porque uma mentira prejudica, né, outra pessoa, prejudica o terceiro, né? Especialmente quando ela vai para o espaço público, ela não está ali, né, contornada por uma série de cautelas que você tem que ter com essas questões, né? Então, enfim, isso demonstra aqui a complexidade dessa discussão do que é verdade, né? E a outra parte aqui da fala dela é que ela diz que é uma verdade inconveniente, né? E essa palavra inconveniente significa inoportuno, indiscreto, embaraçoso, né? E aí, assim, a indiscrição, né, ela é própria do poder, tá? Fiz uma reflexão sobre isso aqui, né? E não da parte antitética da relação, que no Brasil é a esquerda. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, né, vamos pegar um exemplo bem interessante aqui, que é o exemplo do Julian Assange e do Snowden, né? Que foram essas duas figuras aí que protagonizaram o vazamento de informações do exército americano, do governo americano, que estava hackeando pessoas, hackeando presidentes, enfim, né? Então está aqui esse livro do Assange, né, junto com mais 3 autores, o Jacob Appelbaum, Andy Miller-Magoo e o Jeremy Zimmerman, que é o Cyberpunk. Eles estão discutindo essa questão aqui de maneira muito séria. E você percebe nitidamente na fala dessas pessoas que o interesse deles é hackear governos e grandes corporações para poder apresentar para o público questões ali problemáticas dessas instâncias de poder que geralmente ficam protegidas de qualquer tipo de dialética social, né? O poder econômico, né, e o poder dos impérios, né? E aí fala-se Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, né, esses países todos que estão o tempo todo controlando, né, o restante do mundo, né, a partir dos seus interesses. E eles fazem uma distinção clara aqui, dizendo que o objetivo não é hackear a vida privada de ninguém, né? É hackear governos e hackear corporações grandes aí, poderosas, tá? Inclusive, se vocês assistirem o filme do Snowden, né, que é um filme... eu esqueci o cineasta agora, depois eu lembro aqui e falo para vocês. Mas o fato é que o Snowden, no filme você percebe isso, né? Quando ele está se reunindo com os caras lá dentro da NSA, um cara mostra para ele lá o seguinte, ó, estamos hackeando todo mundo aqui do Facebook, aí eu posso ver o Facebook de todo mundo aqui, eu posso ver a casa de uma pessoa lá, ó, através de um esqueminha da televisão e tal. E ele fica chocado com aquilo, né, e começa a perceber que aquilo ali obviamente que é um crime, né, cometido pelo Estado contra as pessoas. E aí, evidentemente, que isso... Então, assim, isso mostra nitidamente uma distinção que bota por terra, né, essa definição da Bia Kicis das fake news como uma verdade inconveniente, né? Porque nunca vai ser inconveniente quando quem não é do poder tenta cobrar, exigir, né, do poder que enfim, haja da maneira mais correta ali, mais coerente naquele contexto, né? Agora, o contrário não pode ser verdadeiro, quer dizer, né, o poder nunca ele nunca é criador de verdades inconvenientes para as pessoas, né? Pelo contrário, o poder ele joga para poder ser conveniente, para poder sustentar ali a sua posição de poder. Então, se a Bia Kicis está nessa posição de ser conservadora, neoliberal, né, e, portanto, inserida num contexto de poder, fica completamente anacrônico ela falar né, que as fake news dos bolsonaristas são produtoras de verdades inconvenientes, né? Isso não passa de cinismo. Essa é a questão, né?
E aí a gente chega aqui, né, na próxima questão, né? Essa frase dela, inclusive, as fake news são verdades inconvenientes, é uma frase típica desse tempo de pós-verdade, né? Porque o que se chama de pós-verdade, eu ainda não fiz nenhum tipo de texto mais amplo aqui sobre isso, mas já vale dizer aqui o seguinte, que isso que se chama de pós-verdade, né? Pós-verdade, eu até anotei aqui, essa frase da Bia Kicis, né, é nitidamente um exemplo de pós-verdade, né, que é justamente esse momento em que os extremos se defrontam de maneira cínica, né, e o poder fica posando de revolucionário, de maneira absolutamente cínica. Ele está ali fingindo, né, é uma forja, e na fala de muitas dessas pessoas, isso é assim, espontâneo, é um sentimento que eles realmente têm. O Bolsonaro se acha mesmo um revolucionário, antissistema, ele diz isso com a maior convicção, né? O Paulo Guedes provavelmente olha para isso, porque o Paulo Guedes ele não é conservador. Então, o conservadorismo do Bolsonaro faz ele ter essa convicção aí, né? Que é ao mesmo tempo cínica, mas também estúpida. O Paulo Guedes não é não é conservador. Ele é só neoliberal. Então ele joga nesse jogo aí de maneira radicalmente diferente dos conservadores, né? E ele está ali, ele sabe muito bem que não tem nada de revolucionário nisso, né? Ainda que não seja nenhum gênio, porque é neoliberal, então quer dizer, está ali, né, no fundo está só ganhando dinheiro. Não tem nenhum projeto para melhorar a sociedade, melhorar a vida dos outros, não tem, né? Mas não é, né, um estúpido como o Bolsonaro que acha de fato que é, né, um revolucionário. Paulo Guedes não é revolucionário, não tem nada de... Ele sabe que esse tipo de movimento não é revolucionário, né? Mas o movimento mais amplamente, né, visto, ele posa de revolucionário. Nós estamos aqui, né, enfim, mudando a história, né? Entendeu? Estão jogando, né, o dinheiro do Estado na mão dos poderosos, estão, né, destruindo, né, a seguridade social, estão acabando com o emprego, estão acabando com os direitos trabalhistas, estão acabando com o dinheiro de investimento público do Estado, estão destruindo, né, o poder de compra das pessoas. Não teve nenhum real de aumento real do salário mínimo durante 4 anos, nenhum aumento para os servidores públicos, nenhum aumento das bolsas de mestrado e doutorado que agora passou a ter com Lula, né? Agradeço, inclusive, aqui ao Lula isso, né? E essa gente posa de revolucionário. Eles acham que são revolucionários. Então, essa fala da Bia Kicis demonstra nitidamente esse anacronismo completo, né? Que é uma figura que está totalmente inserida no jogo do poder, posando não, nós somos inconvenientes com o sistema, entendeu? É patético isso, patético, né? E isso aconteceu também, ontem eu vi um vídeo também muito interessante do Divaldo Franco, que é um espírita, né, apoiando os golpistas que estão presos, né, dizendo que foram presos de maneira arbitrária, sem julgamento. Filho, eles foram presos em flagrante, porque eles filmaram o crime que eles cometeram, entendeu? Então, que papo é esse de preso sem julgamento? Esse cara não sabe nada do que ele está falando, né? Mas, enfim, né, defendendo os golpistas e citando, olha só, um espírita conservador pró-golpista citando Martin Luther King. É um negócio assim, inacreditável, né? E aí ele diz... o que me preocupa, a frase do Martin Luther King, né, que ele cita: o que me preocupa não é a maldade dos maus, é o silêncio dos bons. Quer dizer, né, o sistema é mau, está prendendo aqueles coitados que foram lá, né, os conservadores golpistas neoliberais que foram destruir o Congresso, né, porque eles querem o retorno do ditador Bolsonaro para poder, né, para poder governar sem ter vencido a eleição. Mas eles são coitados, eles são os bons, né? Eles são os revolucionários que estão sendo, né, atacados. E aí eu, um espírita, né, conservador, cito Martin Luther King. Meu querido Divaldo Franco, o Martin Luther King jamais apoiaria esses golpistas. Vai estudar, meu irmão. Eles jamais apoiariam
O Martin Luther King jamais apoiaria esses golpistas, muito pelo contrário, entende? O Martin Luther King faria campanha para o Lula aqui no Brasil, no segundo turno das eleições, pode ter certeza disso. Então, assim, é mais um exemplo desse cinismo que é essa estrutura de gente conectada com o poder pagando de revolucionário. Entendeu? Não faz o menor sentido, né? Então a gente finaliza aqui, pessoal, com duas dicas aqui, né? Que eu vou deixar para vocês. Tinha mais coisa para mostrar, mas não vai dar tempo. Vou falar só rapidamente de dois livros aqui. Esse livro da Irmtrud Thaler-Kruger, que é uma pesquisadora alemã, da impossibilidade de viver sem mentir, tá? Que é interessante, ela fala sobre essa questão, né, da mentira na vida e sociedade, como que ela muitas vezes é até boa, né? Você às vezes está querendo mandar alguém para aquele lugar, mas você dá o bom dia, né? Enfim, e uma série de outros exemplos interessantes, que é um pouco uma das bases aqui da ideia que eu tenho, que eu faço de distinguir essa coisa de verdade e de mentira. Não existem verdades absolutas, mas existem mentiras, né? E mentiras, né? Como diz lá o Cazuza, né? Às vezes mentiras sinceras me interessam, né? Só que tem mentiras que prejudicam os outros, tem mentiras que atrapalham a vida dos outros, que prejudicam terceiros, como pondera lá o Frias Filho naquela definição das fake news. Então é bom a gente pensar isso e deixo essa dica aqui, tá? E por último, esse livro do Roland Barthes, o Aula, tá? Muito interessante, no qual ele fala várias questões aqui, algumas eu concordo, outras não, né? Mas ele, na página 16, ele diz o seguinte, falando sobre a questão do intelectual, né, do papel do intelectual, ele diz, né, que o intelectual, né, os pensadores, as pessoas que pensam, tem que trapacear com a língua, tem que trapacear a língua, né, é uma trapaça salutar. E ele está falando justamente desse papel que o intelectual tem inconveniente, né? Inconveniente, Bia Kicis, não é a fake news bolsonarista, conservadora, neoliberal, patética. Entendeu? Inconveniente é o intelectual, é aquele que pensa fora da caixinha, fora do sistema. Entendeu? Então, assim, não adianta, né? Essa conexão absurda e anacrônica aí, a gente tem que pensar e refletir aqui, porque não faz o menor sentido. Beleza, pessoal? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo do canal. Espero que vocês estejam tendo um bom carnaval aí, a gente vai se falando. Grande abraço e fui!